O idioma da consciência, a linguagem angélica natural. Há quem diga que a consciência não tem uma linguagem traduzível. Talvez não traduzível para esses que o dizem. É declarado que esse alguém não teve em toda uma vida um breve ato ou lapso de consciência que seja. Porque uma mente racional realmente não vai afirmar o contrário. Então cuidado com o que a gente ouve por aí, porque esses charlatões estão tentando bloquear a tua estrada de busca. Tapar o teu acesso, colocar-te uma venda. Fazendo uma lavagem cerebral declarada em você, e você aceita, de que tudo é fantasioso. É aquilo do outro vídeo, né? O acadêmico tomando conta do holismo. Ainda citei. Como pode um ateu reger uma missa cristã, uma cerimônia religiosa, se ele é anti-Deus? E toda cerimônia é dedicada a um Deus, a uma crença. Perceba, seria o mesmo também que pegar um satanista e colocar entre cristãos. Funcionaria? Então vamos seguir esse vídeo aqui. Isso aqui é uma experiência dessa noite, que também terá como subtítulo O Mundo Verde das Energias. Por que verde? Porque é natural. O verde é a cor do momento. Perceba que o nosso planeta é tomado por grande abrangência verde, a flora. Então, o que está regendo agora é a natureza. Veja, se a consciência não tem uma linguagem, não tem um idioma, não seria possível você, falando português, aprender árabe, grego, russo. O que precisa para você entender o código de linguagem? Se aproximar do gênio da linguagem. Como? Estudando, analisando, observando e se aproximando de nativos daquela língua. Claro, se você não entrar em contato com a língua, você jamais vai traduzi-la. Você não precisa ser natural de uma etnia, de um idioma, para entendê-lo. Tanto que podemos aprender nas escolas, num curso, ou simplesmente se estabelecendo no lugar onde a linguagem acontece. Como esses rufiões da liberdade individual podem afirmar que tudo é fantasia, que não há um código. As línguas estão aí para provar que sim, que qualquer um tem um acesso, qualquer um pode ter um contato lúcido de alma, qualquer um pode meditar e ir em grandes alturas frequenciais. Mas esses trabalham dia e noite, dioturnamente, para te provar que não. Por quê? Pelo mesmo motivo que o academicismo está tomando conta do holismo. Eles querem dizer que não para só eles regerem. Para eles dar o ponto final em cada frase, em cada pensamento e sentimento seu. Percebam isso. Então, como é que é esse mundo? Vamos comparar esse mundo nunca visto, que é o plano etérico, o plano das energias, da vitalidade. Vamos pegar, eu gosto muito de colocar exemplos práticos. Você vai ao mercado. Você vai ao mercado, as coisas mais importantes estão perto do caixa, vamos dizer, perto da porta. Você passa reto. É por isso que ninguém tem um desdobramento etérico. E a gente vai naquilo que aguça os olhos, a gente vai direto para o plano astral. Nada contra o plano astral, eu sou inclusive um defensor desse plano. Falam muito mal, dizem que não é aconselhado, que é o plano da alma, que é o inferno, que é o umbral, que é isso, é aquilo.
Isso é desconhecimento. Porque você pode passar, mesmo morando numa periferia, passar por uma zona vermelha, vamos dizer, de tráfego, não se identificar e encontrar seu objetivo mais além. Qualquer lugar é ruim para quem está estagnado, quem crê que ali está preso, está inerte. Então esse plano das energias, não sendo acessado, nunca sendo evidenciado, te desqualifica como bom operador, manipulador de energias. O que é energia para você? Um conceito, uma teoria? Teoria. Eu gosto de brincar que é querer ser Deus sem ser. É o que a ciência faz. Política. E até mesmo a religião. Que se apoderou, né, como por exemplo a religião cristã, se apoderou das características pagânicas para hoje poder desclassificar toda a ideia pagã. Pagã em termos de pago, campo. Então vamos voltar para a experiência com o mundo das energias. Como seria? É preciso você não só sair em alma, você deve deslocar também seu corpo energético. Ah, mas como? Sem o corpo energético, o corpo morre. Não, ele tem uma certa conexão que vamos chamar de fio de bronze. Isso é simbólico, porque a pigmentação desse cordão lembra muito a cor metálica. Temos também o cordão de prata. Temos o cordão de ouro e o antacarana, que é translúcido. Mas esse etérico, ele faz correlação, analogia com o antacarana. Só que é o antacarana de baixo, é a mesma coisa quando a gente compara intuição e instinto. Instinto é um tipo de intuição, só que a nível de sobrevivência. Aquilo que faz você saltar, você não comer veneno, você não experimentar qualquer coisa, você maneirar. Vocês estão entendendo? Nesse plano é onde estão isso que a gente chama, né, de forma mais vívida, com forma definida e vida independente, chamado elementais. Elementais são anjos, são graduações destes. Anjos começam desde o grande arquiteto do universo até o átomo que está no seu corpo. E isso vai mudando de graduação, de inteligência, de consciência. Por exemplo, o corpo físico e o plano físico, de mesmo nome, tem um tipo de inteligência. E um plano cobre o outro. O plano físico tapa o plano etérico. O plano etérico e o plano físico tapam o astral. Por isso que a gente não vê a realidade astral, as almas assim, né, conversando conosco, apesar de estarem aqui do nosso lado. E o plano físico, plano etérico das energias, o plano das emoções e dos astros, que é o astral, tapam, cobrem o plano da mente. Então é muito mais difícil você ver aqui uma intenção de pensamento. Você só vai ver o comportamento, porque o comportamento é o modus operandi de um corpo físico, da cobertura. E depois já temos outros três que não, né, raramente acessamos, que é o plano causal, das causas, os registros de tudo isso aqui, por que isso aqui tudo é assim e existe, o mundo da atração, que é o amor divino, e o mundo da unificação, que está lá nos esperando para o final, com todas as impressões, e voltar para a origem. Esse plano etérico tem a sua própria configuração e tonalidade. É o plano do céu verde. O plano astral é o plano do céu vermelho. O plano mental é o plano do ambiente, ou céu, vamos chamar assim, do entorno, azul índigo.
E depois temos o preto só ou a luz só, branco e preto só da tríade, que ainda não acessamos. E o plano físico, que cor é o céu? De dia é azul, porque agora nosso conceito é mental, e quando anoitece, se retrata a realidade átmica, antimatéria, o tudo nada, que é aquele preto do céu. Devemos entender esses códigos para quem diz que a consciência, que é a criadora da matéria, e não ao contrário, ela tem sim seus sinais. Porque se você olha para uma planta, você olha para um animal, olha para uma pessoa, olha para o próprio planeta, esse planeta pesado que gira, né, em grande velocidade em torno de um Sol, e você não vê esse sistema, não vê idioma nesse sistema, não vê uma conversa nesse sistema, sua vida é simbólica. Você sim que é um símbolo indecifrável, porque você está no meio de uma frase como uma vírgula em lugar errado. E é isso que faz haver a realidade de morte, a velhice, a doença, e nós sermos excluídos desse processo, desse projeto humano que já é um desvio, justamente por um mau uso da razão. Então, nesse plano das energias, você verá o plano físico urbano, porque ele é muito próximo em frequência, e o próprio plano. O que você pode estudar nesse plano? Porque tem que ter uma utilidade prática para quem cobra isso. Para quando você ler um livro sobre chakras, sobre fios da vida, você entender o que é isso. E ver como ajustar isso dentro de suas possibilidades. Por exemplo, no plano etérico, as coisas são muito vívidas. É a própria vida antes da revestida da matéria. É o verdadeiro plano físico. Inclusive os paraísos terrestres são lá, não aqui. Aqui seriam os infernos, contrastando com esse paraíso terrestre. Então encontramos o que? Como podemos nos autoconhecermos, nos autoanalisarmos? Fazer a nossa própria análise médica sobre si próprio, porque nós somos nossos próprios médicos em essência, e nossos próprios mestres. Você pode evidenciar seu cordão de prata. O que você faz quando um cordão, um cano ou um fio está degolado, ou um cano está entupido? Você, tendo as ferramentas, você resolve. Você desobstrui. O fio da vida, esse que liga a alma com o corpo físico, ele é translúcido, mas com certa tonalidade da prata, como se ele refletisse a luz do plano. Aí o vidente, né, deu uma classificação de pigmentação nela, né, classificou pela cromoterapia, vamos dizer. E as cores, elas têm frequência. Então, no mundo físico aqui, estamos pegando a faixa visível, é uma panaceia, uma mistura de todas as cores. Isso é a terceira dimensão. A segunda dimensão, e a primeira, perdão, vai pegar os espectros do infravermelho. É a realidade da bactéria de uma só dimensão, a realidade da pedra de duas dimensões, porque ela não tem uma definição tridimensional definida. Depois temos nós, corpos com volume, que os animais e os hominais, terceira dimensão. A quarta dimensão é transposição, é a alma. Você vê a forma e através dela. A quinta dimensão você está vendo fora da forma, através e também a forma. Já nas três primeiras dimensões, as primárias, a tríade superior, você é as coisas. Você já não mais é observado, você é observador e ao mesmo tempo é a coisa sendo observada. Dentro desse fio chamado fio da vida, é que acontece isso que você vai ouvir em literaturas
esotéricas e escolas iniciáticas, que é o prana. O prana se vê em cápsulas, como bolhas de água ectoplasmáticas circulando, trafegando dentro desse fio, lá no corpo. Ligado no corpo, esse prana ele se quebra através dos chakras em oxigênio, e o prana propriamente dito que assegura que a sua estrutura não se desfaça antes do seu tempo, de sua validade, do seu término. E essas cápsulas de prana também são inteligência cósmica. Vão dando inteligência para suas células trabalharem, no caso de uma patologia. Acionar o sistema imunológico, acionar as glândulas e seus hormônios, o resultado, a materialização desse processo prânico, do processo também emocional e mental, se não consciencial, para dar consciência naquela matéria lá, para quando ela voltar para o plano, para o planeta, depois da morte física, ela puder dar um alavanque, um salto quântico na evolução da Terra. É seus átomos ouvindo, aprendendo, que vão possibilitar de um dia, quando tomar conta de toda a envergadura da Terra, ela se tornar um Sol. A Terra está parindo, ou melhor, está gestando para parir esse Sol que ela será. Então perceba, quanta riqueza de detalhe tem dentro dessas coisas se você evidenciar. Você pode resolver. E por que o fio é atrás? Nós copiamos aqui, eu vou dizer em alguns exemplos. Nos eletrodomésticos, por exemplo, um aspirador, um lava-jato. Agora temos também o soprador. Se há fio, o fio é sempre atrás, para que você não tenha dificuldade de manusear o mecanismo. Então nosso fio é atrás para não nos atrapalhar, para que podemos ir para frente. Então o fio nunca é na frente, para que não atrapalhe os movimentos. A gente reflete isso, projeta isso na própria tecnologia. Quando são mecanismos alimentados ainda por energia através de fios. Quando é via controle remoto, via onda, não temos isso. E esse fio que muitas vezes assusta o incauto que sai de maneira errada para a realidade dos sonhos, e ele praticamente se degola, ele quase se aborta, como um bebê que se enrola no cordão umbilical. E isso o assusta e ele teme agora dormir, ele cria uma patologia que vai parar lá num divã e num vício medicamentoso. Então por isso que as práticas devem ser feitas em decúbito dorsal, seja com o rosto para cima, se você não tiver desvios aéreos, né, que não passe por afogamentos. Eu, por exemplo, tenho a apneia do sono, eu tenho que dormir com o rosto meio inclinado para mim sair, mas também não prejudicar meu corpo. Todos esses métodos são um verdadeiro comportamento diante de uma evolução que você deveria ter. Não apenas simular, falar bem, falar educadamente, estando queimando por dentro, engolindo sapos. Eu sei muito bem o que isso resulta. Eu tive sérios problemas, inclusive dermatológicos terríveis, a ponto de pensar que eu estava com lepra, por segurar impulsos internos. Agora, se você não os tem, reflita fora o que você tem dentro. Aí vai haver harmonia e não vai se instalar nenhuma patologia, nenhum boicote do corpo contra ele mesmo. Então, dentro desse plano, é muito importante você ter conhecimento dele para você poder trabalhar com energia. Lá é só energia. Isso que chamamos cientificamente de fotossíntese, no plano etérico, logo aqui dentro desse plano, dentro dos elementos, vemos as trocas prânicas, a verdadeira energia circulando. Essa simbiose, essa sinergia entre os seres que respiram e o ser
da natureza, que é a flora, o vegetal, fazendo essas trocas. A verdadeira troca é energética e não só química. Até eu vou colocar aqui algo que eu não coloquei num vídeo. Problemas respiratórios estudados nesse plano, que cada plano tem seu livro cósmico. E há átomos chamados lípicas, que é aqueles que leem os seus registros e eles conseguem te encontrar, para não haver injustiça, de punir outro, sendo que é você que deve. No caso de uma pandemia, é um livro cósmico, o livro da vida e da morte, de uma humanidade, de uma espécie, de um projeto. Isso vai se encontrar no mundo causal, que não é esse plano que estamos falando agora, o etérico. O vizinho ou o par do plano físico. É um plano físico, só que não físico-físico. E o corpo que ali rege é esse corpo que é fotografado, porque ele está muito próximo em frequência. Esse fogo-fato dos cemitérios e dos bosques são corpos vitais, corpos etéricos. É o éter de baixo. E não o eternidade lá do causal. O akasha e éter é a mesma coisa, porém, o akasha é espírito do éter, está na quinta dimensão. O éter é a materialização do akasha. Vamos dizer assim, como Tejas é o espírito do fogo, e o fogo é Tejas materializado. Apas é o espírito da água, e a água é Apas materializado. Prithvi, Pietro, pedra, é a materialização desse Prithvi. Perceba, a pedra é a materialização desse Prithvi, que é a primeira idealização depois do Akasha. Aí volta tudo, passa por terra, água, fogo, ar, volta para o Akasha. Isso acontece na vida, essa vida física. Viemos do Akasha, criamos um corpo mental incipiente, uma emoção ainda não operante, um corpo vital para dar base, um corpo físico no útero da mãe, saímos à luz do sol e voltamos de novo para o Akasha. E veja, se você quer ver algo etérico aqui, olhe para as plantas. Para quem diz que não há linguagem. Sim, ali está a linguagem, a geometria sagrada do plano etérico. Para quem diz que nada tem sentido. Você quer ver alguma coisa do astral, sem você ter crença nenhuma e nem fazer técnica nenhuma. Aqui, no plano físico, em vigília, com os olhos abertos, olhe para o sol, olhe para as estrelas, você estará vendo aspectos do plano akáshico, do plano causal, o que causa. Tanto é que a ciência não está equivocada quando diz que somos fisicamente resultado de poeira das estrelas. Sim, aquilo ali é a materialização física, um correspondente físico do mundo causal, o que o espiritualista vai chamar de mundo espiritual. Então tem sim correspondências, tem linguagens, só precisamos nos tornarmos amigos de quem fala a linguagem. Quem anda com gringos, gringos será. Paz reverencial a todos.